Sim, isso é assustador, né? Essa diferença tão grande assim é assustadora. Atualização sobre o Pulgar. Muita gente me pergunta por que ele ainda não assinou. Primeiro, que o empresário dele ainda nem chegou a Rio de Janeiro. Segundo, Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês todas as informações dessa sexta-feira. Se gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aí para ajudar o canal e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Olá, muito boa tarde para você. Amanhã tem Flamengo e Vasco ao vivo aqui na tela da Globo, às 15h45 da tarde. Já já eu trago as notícias do Vasco. Antes, o Flamengo, que pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim vai para a final do Carioca. O Marcelo Correge está lá no CT Ninho do Urubu e chega agora com a gente para mais informações. Oi, Correge, muito boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Globo Esporte. Acabou agora há pouco o último treino do Flamengo antes dessa segunda partida pela semifinal do Campeonato Carioca. O Felipe Luiz não abriu atividade, a escalação é um mistério, mas a gente sabe que mesmo com essa vantagem, podendo perder por um gol de diferença, o Felipe Luiz não é de jogar com o regulamento debaixo do braço e vai com tudo para essa partida. Em relação ao primeiro jogo, vencido por 1-0 pelo Flamengo lá no estádio Newton Santos, o Felipe Luiz tem 3 jogadores reforços importantes que não foram relacionados na primeira partida. O Danilo, mais uma vez convocado para a seleção brasileira em ótima fase, e o Alexandre e o Juninho, que vinham se recuperando de problemas musculares, mas segundo o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, estão 100% liberados para a comissão técnica utilizá-los da melhor forma possível nesse jogo contra o Vasco. Agora, quem está vivendo uma ótima fase é o camisa 1 rubro-negro, o goleiro argentino Rossi, que falou com o colega Kiko Menezes nessa reportagem que vocês vão acompanhar. Esse calorão de verão carioca não é qualquer pessoa que dispensaria um bom banho em plena tarde ensolarada. Ontem o Rossi evitou a água. E de uns tempos pra cá tem evitado gols também. Lá vem a tentativa do desvio, Rossi! Desde que chegou ao Flamengo em julho de 2023, disputou 17 partidas pelo Campeonato Carioca. E nunca levou um golzinho sequer nessa competição. Foram 14 vitórias e 3 empates. Eu estou no gol, eu tenho que atuar no momento que a bola chega a mim, mas primeiro está o time todo na frente. Sim, o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Só levou 5 gols e foram nas 3 primeiras rodadas da competição quando os titulares ainda não tinham entrado em ação. E aí vem o questionamento. O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato porque o goleiro não leva gols ou o Rossi não leva gols porque o time tem a melhor defesa do campeonato? O primeiro defensor é o atacante. A ideia do Felipe também mostra isso, né? Que a gente seja um time agressivo, que tenta pressionar, que tenta ficar rápido com a posse de bola para poder gerar perigo no adversário. Em 85 jogos pelo clube, não sofreu gols em 42 deles. Praticamente metade das partidas. Se permanecer zerado amanhã, é sinal de que o Flamengo se classificou para a final do Carioca. Tá tudo nas mãos do Rossi. Eu sei que em algum momento eu vou tomar gol. Outro dia teve a possibilidade de defender a primeira bola, depois o Leo tirou na linha. É bom para a gente saber que se eu não estou, algum defesa quizás está. Sempre está pronto para, quando a bola chegar, tentar defender, que é meu trabalho. Agora as informações do Vasco com a Ana Flávia Nunes, que está lá no Maracanã e chega ao vivo com a gente. Oi, Ana. Boa tarde para você, querida. Ei, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. O Vasco chega para esse jogo confiante na virada sobre o Flamengo, lembrando que o Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar para a final. E o técnico Fábio Carille chegou até a dizer em entrevista que por causa do pouco tempo de treinamento para o Clássico, a preparação do elenco passa muito mais nesse momento pelo fator mental do que pelo fator físico. A torcida do Vasco está na maior expectativa para ver de novo o português Nuno Moreira como titular, depois da boa estreia dele na quarta-feira no jogo da Copa do Brasil, vitória por 3-0 sobre o Nova Iguaçu. O Nuno estreou com assistência, deu passe para o gol do Ryan, foi muito aplaudido pela torcida e bastante elogiado pelo técnico Fábio Carille. Até amanhã de hoje, cerca de 30 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. E esse clássico entre Flamengo e Vasco, ele traz muitas lembranças de vitórias e também de polêmicas para um ex-jogador do Vasco, o ex-zagueiro Rodrigo Patola. E é isso que a gente vai assistir agora na reportagem do Edson Viana.
rivalidade congelada em imagens e na memória. O que ver essas imagens desperta em você? Saudade. Saudade de um zagueiro guerreiro brabo. Rodrigo jogou no Vasco de 2014 a 2017, bicampeão carioca. Incomodava, não deixava de jogar à vontade, chegava junto. Principalmente quando tinha pela frente o maior rival. Aí começou a aflorar mais ainda essa rivalidade, não só de clube, mas eu e o atacante do Flamengo, e aonde que eu provocava mesmo. Paolo Guerreiro, que em 2016 recebeu do Rodrigo uma marcação, digamos, exótica. Rodrigo pegou, beliscou no peito do Guerreiro. O Rodrigo é assim, né? Cara, como que eu vou fazer aqui pra ele parar de pisar no meu pé? Eu vou dar um empurrão nele? Não vou. Então aí veio na hora ali, eu belisquei ele ali. A turma tesona no peitinho ali e aí foi, né? Rodrigo era capaz de incomodar também lá no ataque. Em 2015, convenceu o Nenê que ele deveria cobrar uma falta num jogo contra o Flamengo. Chegou ali e falou, cara, você vai bater daqui, tá muito longe. Não, vou bater, deixa, não vai na bola, hein. Rodrigo e Nenê posicionados, parece que vem o Rodrigo mesmo, hein. Bateu na bola, o Rodrigo passou na barreira, gol do Vasco! O Flamengo era, bem dizer, pô, deitava nesse time, não tinha como. Ganhou mais jogos do que perdeu, 8-7. Gol! Rodrigo de cabeça! A identificação com o Vasco se tornou tão grande que muita gente esquece a curta passagem dele pelo rival em 2008. O que o Rodrigo prefere lembrar é dos tempos em que era personagem do Clássico dos Milhões com o time que se tornou uma paixão. Sinto falta pra caramba desses clássicos assim, até quando tem assim, eu assisto e falo, meu Deus do céu, eu tinha que estar nesse jogo hoje, né? Saudade dos vermelhinhos me xingando. Cara, que delícia, velho. Muito bom mesmo, saudades. Acho que vai pegar o Fluminense, porque o Fluminense meteu 4-0 no Volta Redonda no jogo de ida. Galera, para finalizarmos o nosso vídeo, só uma atualização sobre o Pulgar. Muita gente me pergunta por que ele ainda não assinou. Primeiro, que o empresário dele ainda nem chegou ao Rio de Janeiro. Segundo, que os dois lados estão debatendo apenas o valor da multa rescisória. A agente pediu um valor, o Flamengo pediu outro, cada um atendendo aos seus interesses, obviamente, mas eles estão discutindo esse pequeno detalhe enquanto o empresário não chega ao Rio para o Pulgar poder assinar. O Varela, o Flamengo já iniciou conversas com o empresário, até perguntei aqui para uma pessoa do Flamengo quem seria o empresário, e a pessoa me respondeu o seguinte nome, Uriel Pérez. Com o jogador já teve a conversa entre José Boto e Varela, e o próprio Varela confirmou essa informação que a gente trouxe aqui no canal, e agora o Flamengo está conversando com Uriel Pérez, que é o representante oficial de Varela. Se eu não me engano, foi até esse mesmo empresário que participou da negociação envolvendo a vinda do Varela ao Flamengo na ocasião. Então, fica aí uma atualização para vocês que tanto me perguntaram sobre isso. Beleza? Até o próximo vídeo. Beijo para vocês. Tudo tranquilo. Tranquilidade do morador. Depois o Bruno te ensina aí como é que foi esse papo durante sua ausência. Você totalmente vevetizada. Tudo bem? Um beijo, Mari. Abraço, Bruno. Abraço, Marra. Abraço, Jailson. Todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Fim de semana aí de semifinal para o Flamengo. Semifinal de Campeonato Carioca. Trabalhou durante a semana inteira. De olho nesse jogo contra o Vasco, amanhã, 17h45, no Maracanã. Um jogo bem importante. Venceu primeiro no Newton Santos, o Engenhão, no sintético, 1-0, gol do Bruno Henrique. Já tinha a vantagem de 2 resultados iguais, agora pode perder por 1 gol de diferença. Então está mais tranquilo em relação a esse confronto, mas tem um grande desafio, claro, contra o Vasco. É rival, por mais que o retrospecto seja favorável. Alexandro, Juninho e Danilo, que não estiveram no primeiro jogo, devem voltar a ser relacionados. E o De La Cruz também, que foi até relacionado, mas ficou fora ali, ficou no banco de reservas, fora literalmente ali no banco de reservas das 4 linhas, porque era gramado sintético, questões de joelho e tudo mais. Então o Flamengo deve ter os retornos desses jogadores, se assim o Felipe Luiz desejar. Lembrando que o Flamengo tem essa vantagem e aí a final, se o Flamengo se classificar, vai ser logo depois, dia 12, quarta-feira. Então o Flamengo pode pensar nisso, se tentar
abrir uma vantagem já no jogo, uma vantagem ainda maior no Maracanã. Michael e Cebolinha ainda fora, devem ficar mais para depois, assim, especialmente o Michael, mas o Flamengo trabalha forte nessa manhã no Ninho do Urubu, e aí depois a gente volta com mais detalhes dessa semifinal do Campeonato Carioca. Valeu, Mari, Bruno. Boa, obrigado, viu, Pedro? Tranquilidade, morador. Você conhece essa, Mari? Não. Não, né? Não. O Jailson depois te explica. Mas é Tá. coisa lá do Rio de Janeiro. Eu aprendi com os dois. Tá, isso aí eu vou ter que aprender. Próxima senha, Rodrigo Jufo, agora com as informações do lado do Vasco da Gama. Bom dia pra você, Jufo. Bom dia, Mari, Bruno, amigos do Sport Center. O Vasco tenta reverter essa desvantagem grande do Flamengo de 1 gol de diferença. O Vasco tem que vencer por 2 ou mais gols para voltar à final do Campeonato Carioca, que não disputa desde 2019. Mas o astral é bom. O time ganhou de 3-0 do Nova Iguaçu no meio de semana pela Copa do Brasil e vem com esse gás a mais para a decisão do Campeonato Estadual. O Carille deve mudar o esquema, ao invés de jogar com 3 volantes, até porque o Tietchan está fora com uma lesão no joelho direito. Ele deve voltar com o Coutinho no meio-campo, que deu muito certo contra o Nova Iguaçu. O Coutinho fez 2 gols, jogou livre, tabelou com os jogadores do Vasco, e na ponta deve entrar algum dos 3 reforços que chegaram na semana passada. Muito provavelmente o Lloyd Augusto, que ficou no banco no jogo passado. Ele jogou alguns minutos contra o Flamengo, jogou alguns minutos contra o Nova Iguaçu e deve formar o ataque ali com o Verratti e o Ryan, mais o Nuno Moreira, que foi aplaudidíssimo contra o Nova Iguaçu no meio de semana na estreia dele, deu uma linda assistência para o Ryan fazer o primeiro gol do Vasco, jogou muito bem na ponta esquerda, ele entrosou muito bem também com o Lucas Piton, afinal ele é mais um meia, então ele caiu muito por dentro, ajudando o Coutinho, tabelando com o Coutinho e abrindo espaço para o Piton passar pela esquerda. O Nuno Moreira ganha muita moral e deve fazer ali a concorrência com o Lloyd Augusto por uma vaga no time titular. Bom, o Vasco então precisa de 2 ou mais gols para poder avançar à final do Campeonato Carioca, e contra o Flamengo nos últimos 15 anos, Mário, Bruno, ele só conseguiu isso 2 vezes, uma em 2016, 2-0, e a outra em 2021, 3-1. Pois é, 15 anos, né? Muita coisa mesmo, e é um ponto também pra gente destacar. Obrigado, viu, Jufo? Agora, nada mais importa, Mari. Por isso que eu vim. Então, exatamente. Ela voltou... Sexta. Aí eu achei melhor. Não combinava com o look do dia. Muita cor, bloco do coruja da Ivete. Mas ela tá com a pulseirinha da triagem, sabe? Aquela quando você chega assim, só pra medir a pressão. Tive que cortar, senão eu ia chegar com ela aqui hoje. A pulseirinha veio. Triagem. Cheio de pulseira VIP, agora com pulseira da triagem. Clássico dos milhões, cada vez mais desigual. Olha aí, Bruno, você que pediu essa tela. Então, porque é o seguinte, o Jufo e o Pedro trouxeram esses dados, né? De como nos últimos 30 jogos, só 2 vitórias do Vasco. Tá ali embaixo, né? Flamengo, 17 vitórias. E em outros clássicos do mundo, será que existe tanto desequilíbrio? Olha, você vê Inter e Milan, só 7 vitórias do Milan. Olha o United e Liverpool, 10, 10 e 10. O Bayern até que tem boa vantagem sobre o Dortmund. Olha Real Madrid e Barcelona, El Clássico, equilibrado. River e Boca, também equilibrado. Palmeiras e Corinthians também, ó, 10, 10 e 10. E aí até é uma boa referência, porque eu acho que talvez até sirva também, né, Marra, para Liverpool e United, porque assim, por exemplo, no caso de Palmeiras e Corinthians, é um momento muito forte do Palmeiras e um momento de baixa do Corinthians, mas você vê, é um clássico, tá tudo equilibrado. Como talvez seja de Liverpool e United também. E no Vasco e Flamengo tem desequilíbrio, né? Parece que o desequilíbrio fica muito grande, né? Ele é evidenciado pelos números. Por mais que seja um clássico, o Vasco não consegue responder como os outros que também estão em baixa respondem em uma ocasião especial como a situação de um clássico, né? Sim, isso é assustador, né? Essa diferença tão grande assim é assustadora. Por mais que a gente entenda que eles pegaram caminhos bem diferentes na Avenida do Sucesso, porque o Flamengo se organizou. Sim. Né? Sim. Talvez se a gente voltar no tempo aí 10 anos... Década de 2000. Início ali, 2000 para 2000, antes do primeiro rebaixamento do Vasco, 98, né? Vamos aumentar um pouco ali, até o primeiro título, né? O título da Libertadores do Vasco. Não, mas é porque na época... Vai para 98 já, isso? Não, é que eu tô falando porque... Mariana nem existia. Foi a minha infância. Meu 1 ano de idade, a minha infância. Eu tinha. Não, mas é isso mesmo, né? Nesse período. Minha infância lá no Rio,
torcida do Vasco, em relação justamente à torcida do Flamengo e tudo mais, que a gente está falando de diferença de números, pô, o Vasco dava um banho, só que equilibrava na vontade do... Porque era... Até nas outras modalidades esportivas. Lembra disso, Jailson? Quais outras Não, como o Vasco, na época, né, foi uma política ali muito forte de ter o esporte investir em olímpico, tudo, isso. sim. Mas isso acabou quebrando o clube também. Então, mas eu digo que essa questão de equilíbrio que a gente está falando de clássico, que hoje o Vasco não está conseguindo fazer frente ao Flamengo, na época o Vasco era financeiramente melhor e tecnicamente os jogadores eram muito acima dos jogadores do Flamengo. Mesmo assim, nos clássicos, o Flamengo, na vontade, na torcida e tudo mais, equilibrava. Coisa que o Vasco hoje não está conseguindo fazer, nos últimos jogos. Mas eu acho que, assim, de 98 para cá, hoje, muito forte, a gente vive a era do dinheiro, né? Claro, faz muita diferença. Configuração completamente diferente. Eu só citei ali um recorte. Não, claro, historicamente. Exatamente. Porque foi o auge do Vasco, Libertadores, no Centenário e tudo mais. E uma coisa que o Vasco não tem e que nesses outros clássicos existe é o fator de poder jogar em casa, né? Porque praticamente não tem os jogos em São Januário. Teve faz uns 4 ou 5 anos, né? Com briga. Acho que você tem muita razão nessa observação. Eu acho muito... porque o Vasco bem não joga, relevante. Né? Caso Palmeiras e Corinthians. Corinthians está toda hora recebendo. É uma discussão bem Palmeiras relevante, essa questão de São Januário Será também. que entra nessa conta muito do estádio também, Marcos? Eu acho que entra sim, porque, tipo, você jogar em casa... você não vai ganhar os jogos em casa. Tá bom, mas você também não vai perder todos, né? Eu acho que não é que... Eu não sei se equilibraria o confronto, mas acho que não seriam só 2 vitórias, né? Tem a questão do que eles falam do ambiente hostil, né? De São Januário e tudo mais, hostilidade, enfim. Porque é rivalidade ali... Não tô falando de violência, não. Tô falando de campo mesmo. Mas aí teve até essa questão toda de São Januário uma vez, acho que o Flamengo ganhou, se eu não estou enganado, o gol do Everton Ribeiro. Isso que eu ia falar, do Everton Ribeiro e tal. Você perguntar pro adversário, claro. Onde é melhor jogar? No Maracanã ou em São Januário? Claro que ele vai falar Maracanã, é óbvio, exatamente. Claro. Até o Vasco tentou criar esse desconforto, levando o jogo ali pro mas não pro Newton Santos. Achei até legal que o Felipe Luiz, na entrevista depois, falou que teria feito o mesmo, né? Claro. Tentar criar algo diferente, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. O Felipe Luiz foi muito correto mais uma vez na entrevista. Mas aí muda pros dois, né? Oi? Mas aí muda pros dois. Muda pros dois, E o jogo foi muito violento, principalmente no primeiro tempo, né, Gerson? Por isso que o Carille até fala em tentar dosar essa vontade, né? Exato. Senão, tem jogador expulso também. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber mais vídeos como esse. Valeu, fui!